Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E nós temos o fôlego e nós louvamos a Ele. E que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração. Você crê que Ele recebeu o seu louvor, a nossa adoração nesta manhã? Creia de todo o teu coração, porque o Senhor está cuidando, Ele está protegendo. E para Ele, uma salva de palmas, porque Ele é de todo louvor. Aleluia! Glória a Deus! Pela oportunidade que o Senhor está nos dando esta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus Cristo. A nós que estamos aqui, aquele que estará nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, possamos dar a Ele, nos apresentar, como diz a Bíblia, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que o nosso louvor, a nossa adoração tenha chegado até o trono do Senhor, até o teu alto e sublime trono, como o aroma suave, um bom perfume diante de Deus. E que tenhamos agradado ao Senhor, ao abrir dos nossos lábios, para declarar, através dos cânticos, a grandeza do nosso Deus, a fidelidade do nosso Deus, o amor do nosso Deus. Senhor, que estejamos, ó Deus Todo-Poderoso, diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida entregue em Tuas mãos, ó Deus, como sacrifício vivo, santo e que seja agradável ao Senhor, ó Deus querido. Nós estamos diante do Senhor porque nós cremos que o Senhor está presente aqui nesse lugar. O Senhor é o Deus invisível, mas é um Deus real. O Senhor, ó Deus, está aqui para receber a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus querido, se volte para nós, ó Deus Todo-Poderoso, e nos abençoe, Pai. Porque nós precisamos do Senhor, ó Deus querido. Sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer, Pai. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque Tu és aquele que nos fortalece, aquele que nos fortifica, aquele que nos confirma, Pai querido, como filhos amados do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que toda obra do maligno, ó Pai, toda intenção do inferno, ó Pai Todo-Poderoso, nesse dia, seja repreendida em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua vontade seja feita, Pai querido, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, se mova neste lugar, Deus querido, em nome de Jesus Cristo. E que Ele faça aquilo que precisa ser feito, ó Pai. Ele tem total liberdade para agir aqui no nosso meio, Pai querido. Em nome de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor amado. Assim eu oro e já Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, hoje para todos sempre, Senhor. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Também quero orar e declarar, Senhor, sobre a nossa oferta, o nosso dízimo ao Senhor. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito e por tudo que Deus nos tem dado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado e agradecido seja o nome dEle para todos sempre. Pai, queremos entregar em Tuas mãos agora, Senhor Deus querido, o nosso dízimo, a nossa oferta, neste dia, Pai querido. Agradecendo ao Senhor, ó Deus querido, porque o Senhor nos deu a oportunidade, nos deu a semente, para que nós pudéssemos semear na Tua obra, Pai Todo-Poderoso, na Tua casa, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido.
Que o Senhor receba, Pai Todo-Poderoso, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, em nossa vida e através da nossa vida hoje e para todos sempre, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais um domingo na presença do Senhor, um início de semana, sabendo que estamos numa semana de muita batalha espiritual por tudo aquilo que estamos vivendo, mas que Deus, com toda certeza, é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, né? Com toda certeza o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos guardar, proteger, livrar e fazer aquilo que é necessário fazer em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele para todos sempre. Não se esqueça as orações para o retorno do nosso culto noturno no meio da semana. Nós vamos orar a Deus até o momento em que Deus nos declarar que teremos vitória em nome de Jesus Cristo, amém? Para nós, mais uma oportunidade para nós falarmos do amor de Deus sobre a nossa vida, para as pessoas, e para que Deus, o nome dele seja glorificado e seja exaltado, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amados, abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 4. Gênesis, capítulo de número 4. O Brasil está em todos os lugares comemorando este carnaval. É um tempo de batalha espiritual, porque os portais do inferno são abertos, a invocação do mal, né? Tudo aquilo que é ruim. Sempre depois, nós estamos vendo nos últimos anos uma degradação da fé, dos conceitos bíblicos, e nós precisamos tomar muito cuidado, precisamos nos firmar muito em Deus, para que não sejamos de alguma forma corrompidos. E o que mais nos entristece é ver que cristãos envolvidos nisso tudo, cada um obviamente que a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não é tudo que nós podemos fazer. E dar um motivo bíblico para estar no meio disso tudo, na minha parte, da minha pessoa, não é correto. Nós vemos que tem igrejas que estão no meio com um intuito bíblico, né, com a palavra, mas para estar no meio dessa situação, achando que é super-heróis, super-homens, né, super cristãos, e não serão contaminados por tudo aquilo que vê ali. Os nossos olhos são os portais de entrada para a nossa mente, e o que se vê é muita coisa, é o nu, todas essas coisas que nós já sabemos, e eu creio, na minha opinião, que a Igreja de Cristo não deveria estar envolvida nisso. Antes, estar em oração e buscando a Deus, para que Deus não permita que essas portas abertas do inferno, de alguma forma, depois vai trazer prejuízos para nós, para toda a população, para todo o povo, não provavelmente só para um grupo de pessoas, mas como um todo, né? O mal vai virar sobre todos. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, em nome de Jesus. Nós possamos orar. Nós vamos ler aqui capítulo 4 de Gênesis, do capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 7. Coabitou o homem com Eva, Adão, né? Com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois
deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que estás irado? E por que descai o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aleluia. Amém? O que Deus está dizendo aqui? Que o nosso bom procedimento, as nossas atitudes boas para com Deus, será bem aceita diante de Deus. Amém? Mostra exatamente aqui dois fatos dos dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim nasceu primeiro, depois veio Abel. Os dois trabalhavam, os dois tinham funções, os dois foram criados da mesma forma, os dois foram educados da mesma forma, mas na hora de se apresentar diante de Deus, cada um se apresentou de uma maneira. E a Bíblia diz aqui que Deus se agrada de um e não se agrada do outro. E também diz que, por causa disso, Caim fica irado. E Deus nota a ira de Caim. Quando Deus vê Caim, Deus vê que Caim está irado. Ele se irou porque a sua oferta foi recusada. E, por causa da sua ira, o seu semblante se muda. E Deus está vendo isso. E Deus pergunta para Caim: Caim, por que você está irado, Caim? Qual é a razão? Por que o teu semblante está desta forma? Olhando de cara feia, né? Olhando de um jeito que Deus não se agradou de tudo isso. E Deus fala para Caim, e fala para mim e para você nesta manhã, que o nosso procedimento, da forma como eu proceder para com Deus, é a forma como Deus vai proceder para comigo. É uma rua de duas mãos, é uma via de duas mãos. Se eu for bem para com Deus, Deus será bom para comigo. Se eu for fiel para com Deus, Deus será fiel para comigo. Se eu tiver fé em Deus, Deus vai reagir à nossa fé, nos abençoando. Então ele diz para Caim: olha, se você proceder bem, Caim, você vai ser aceito. Não tem como nós procedermos de uma forma correta diante de Deus, com integridade, com fidelidade, com fé, crendo no Senhor, crendo na sua palavra, obedecendo a Deus. Não tem como Deus não nos aceitar, não aceitar a nossa oferta, não aceitar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável diante dele. Deus está dizendo isto. Não tem jeito, porque Deus não é injusto. Mas Deus está dizendo: se você proceder bem, você vai ser aceito. A tua oferta vai chegar diante de mim. O teu sacrifício será aceito. Tudo que você fizer para mim, desta forma, agindo desta forma, você vai ser bem recebido diante de Deus. Mas, se por um outro lado, o nosso procedimento para com Deus foi um procedimento ruim, um procedimento mau, se não agirmos com fé, se não obedecemos a Deus, se nós somos negligentes à palavra de Deus, se nós somos negligentes àquilo as ordenanças de Deus, ele está dizendo: se você proceder mal, você não vai ser aceito. Muito pelo contrário.
O mau procedimento, ele traz o quê? Pecado. O mau procedimento, ele vai fazer com que eu e você, com que nós iremos pecar contra Deus. E o pecado não vai fazer separação, e o pecado, Deus não aceita o pecado. Deus aceita o pecador, mas não o pecado. Então ele diz para ele assim, olha, o pecado está na tua porta, como um espírito, como o diabo, né, que ruge, está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Está querendo uma oportunidade para ver eu e você pecar, para nós não podemos estar mais na presença de Deus por causa do pecado. Então Deus diz para ele, o pecado está na porta, o seu desejo, ele vai ser contra você. Mas ele fala para ele assim, mas você tem poder, você tem autoridade para dominar esse pecado. Nós temos autoridade, nós temos força em Deus para nós irmos contra o pecado. E qual foi o pecado de Caim que aconteceu, que levou Caim? Qual foi o procedimento de Caim? Deus está dizendo para ele, olha, ainda dá tempo, Caim. Porque ainda ainda dá tempo de você resistir ao pecado. E a porta foi aberta. E a porta se abriu e nós vemos o que aconteceu. Ele é irado contra o seu irmão, ele invejoso contra o seu irmão, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Ele queria ter a preeminência, ele queria ser mais do que o seu irmão. E tudo isso, inveja, ele cobiçou aquilo que o irmão estava fazendo. O que acontece? Então a porta se abriu, mas a porta se abriu e ele não dominou o pecado que estava ali assediando a Caim. E o pecado foi consumado. Esse é o negócio. O pecado é consumado. Como que nasce o pecado? Vamos ver lá. Abra lá no livro de Tiago. Livro de Tiago, ali antes de Apocalipse. 1 João, Hebreus, depois vem o livro de Tiago, Pedro, depois vem Tiago. Tiago. Primeira carta de Tiago, capítulo 1. Versículos 13, 14 e 15. Depois de Hebreus vem o livro de Tiago, logo a seguir. Amém? Como que se origina o pecado? Deus falou para Caim, Caim, o pecado está na sua porta. Cabe você dominar o pecado. Diz aqui, olha, Tiago dizendo, olha, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Tentação nunca vem de Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que tinha no coração de Caim? Cobiça. Por ser o primeiro, por ser o melhor, por querer ser aceito. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça vem, nós somos tentados, nós cobiçamos alguma coisa, uma posição, um lugar. E aí o que acontece? Isso nos atrai e nos seduz. Aí, versículo 15 diz assim, então, a cobiça, depois de haver concebido, ela vai gerar dentro de nós o quê? Ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Então, como estava o coração de Caim? Cheio de cobiça. E ele foi seduzido por essa cobiça.
Mas meu irmão foi aceito ou não foi aceito? Eu quero o lugar do meu irmão, quero ser o que o meu irmão foi, o que aconteceu? Isso seduziu ele e gerou nele um desejo de matá-lo. E ele consumou esse pecado. Amém, queridos? Então, é a origem do pecado. Então, por isso que Deus, olha, cabe a você dominar. Se você não dominar, o pecado vai te dominar. A própria palavra de Deus diz que nós o pecado já não tem domínio sobre nós. Por quê? Nós temos a Deus, nós temos o Espírito Santo e nós temos autoridade para resistir ao pecado, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, queridos? Então, Abel foi aceito, foi por que Abel foi aceito? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E Hebreus capítulo 4 vai falar a respeito de Abel, que pela fé Abel ofereceu um sacrifício, uma oferta mais excelente do que o seu irmão, e foi aceito. E a oferta de Abel, diz que a oferta de Abel fala até os dias de hoje. O que ela fala para nós, para mim e para você? Que nós temos que ter um bom procedimento para com Deus, através da fé. Se nós não tivermos esse procedimento através da fé, nada que nós fizermos vai ser aceito diante de Deus. Não é de qualquer forma que Deus recebe. Não é qualquer adoração que Deus recebe. Deus recebe a adoração do verdadeiro adorador, é aquele que ele está buscando. Então, o sacrifício Deus vai receber de quem? De quem faz, daquele que entrega a Deus de uma forma correta. Amém? Um pouquinho para frente, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim, olha, 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. Que Caim tinha? Inveja do seu irmão. Porque o seu irmão foi aceito diante de Deus, e isso aqui, a Bíblia está escrito que até hoje a oferta de Abel fala. Então, se há inveja e há um sentimento faccioso, de divisão, ele fala que aí nesse meio há confusão. E nessa confusão, junto com essa confusão, há toda espécie de coisas ruins. Não há nada que é bom. Amém, queridos? Não há nada que é bom, não precisamos invejar nada de ninguém, porque Deus tem bênçãos para todo mundo. Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam abençoados. Deus quer abençoar a todos. Eu não preciso cobiçar aquilo que o meu irmão tem, eu não preciso ter inveja daquilo que o meu irmão tem, porque Deus tem para mim também muitas coisas. Amém? E se eu cobiçar, e se eu tiver inveja, então o que vai acontecer? Vai vir um monte de coisa ruim sobre a minha vida, e isso vai causar um desastre, né? Espiritualmente falando. Amém, queridos? Judas também fala algo a respeito de Caim. Judas ali, antes de Apocalipse, se você for um pouquinho para frente, antes de Apocalipse é o livro de Judas. Só tem um capítulo, Judas também. Judas, capítulo 1, versículo 11. É antes de Apocalipse. É um capítulo só. Amém? Capítulo 11, versículo de número 11. Ele fala assim, olha, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem prosseguiu pelo caminho de Caim? Ele está falando dos ímpios. Está falando no versículo 8, ele fala assim, ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos, difamam autoridades superiores. E dá o exemplo do arcanjo Miguel.
Ele fala sobre o arcanjo Miguel, diz assim, ó, contudo, o arcanjo Miguel, no versículo 9, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreende. Aí, é por isso que ele diz no versículo 10, estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, não pela fé, não pelo Espírito, como brutos e sem razão, até nessas coisas se corrompe. Por isso que ele diz assim, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual que é o caminho de Caim? Inveja, ódio, facção, egoísmo, tudo isso, ganância. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então aqui ele já não está citando somente Caim, o que aconteceu com Caim, o caminho de Caim, que é o caminho do ódio, o caminho da inveja, é o caminho do egoísmo, querer aquilo que é dos outros, e assim por diante, inveja, mas ele também agora fala que movidos por ganância e precipitaram no erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? Se nós olharmos, formos ver lá no livro de Números, no capítulo 22, versículo 46, o que aconteceu com Balaão? Balaão é um profeta, o que aconteceu? Balaão vieram e deram dinheiro para Balaão, para que ele profetizasse o mal sobre Israel. Ele recebeu dinheiro, ganancioso, recebeu dinheiro para profetizar mal sobre Israel. Mas ele não conseguiu fazer isso, é o erro que ele cometeu. Ganância, dinheiro, quer dinheiro. Então o que aconteceu? Mas Deus não permitiu. Em vez dele falar mal, Deus falou, você vai abençoar Israel. Em vez de amaldiçoar, você vai abençoar. Mas ele foi movido por quê? Movido pela ganância, movido pelo dinheiro. As coisas que estão corrompendo a humanidade hoje. Ganância, dinheiro e assim por diante. Mas isso não é, ele está falando isso aqui, não é para o povo de fora, está falando aqui para o povo de dentro. Hoje nós vemos aqui uma disputa, no nosso meio, por ganância, por ter mais dinheiro, por ser mais isso, ser aquele outro, e com isso, lideranças sendo corrompidas por causa do dinheiro, por causa da ganância. Então ele diz, olha, não se precipitaram no erro de Balaão, precipitou pela ganância. Agora, ele fala de, não só isso, perecem também. Quando andamos pelo caminho de Caim, perece também, pereceram na revolta de Corá. Corá está lá em Números capítulo 16, versículo 1 e versículo 2, fala de Abirão, Corá Abirão, Corá, Datã e Corá. Então fala sobre esses três. Quem que era Corá? Corá era levita. E ele induziu 250 homens a se revoltarem contra Moisés. Então ali nós vimos que esses homens são homens que não, como também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Eles rejeitaram a autoridade de Moisés sobre o povo que Deus lhe deu, e o que acontece? Pereceram porque foram contra Deus. Então, por isso que cabe a nós dominar todas essas coisas. Amém? É isso que Deus estava dizendo para Caim. Caim, o pecado está na tua porta, cabe a você dominar esse pecado, porque senão ele vai fazer você perecer. Porque senão você vai entrar por um caminho de ganância. O diabo sabe que o homem quer mais poder, o homem quer ter mais dinheiro, o homem quer mais isso, quer mais aquele outro. O diabo vem, então, ele vem oferecer de bandeja esses manjares. E cabe a nós rejeitarmos essas coisas aí. Então, eles pereceram no pecado de Corá. Então, qual foi o pecado de Corá? Foi rebelião. Se rebelaram. Tudo isso aí está inserido naquilo que Deus está dizendo,
Só vou ler para vocês, número 16, ele diz assim, olha, levantaram-se perante Moisés com 250 homens. E o que aconteceu? Os rebeldes, todos aqueles que se rebelam contra Deus são castigados. Amém? Todo aquele que se rebelar contra Deus, ou se rebela, por isso que nós temos que tomar esse cuidado, vão ser, de alguma forma, castigados. Então Moisés, como eles contenderam contra a autoridade de Moisés, o que acontece? Moisés fala para eles assim, olha, vamos provar que Deus está comigo, a autoridade que está em mim, foi Deus que me deu. Ele diz assim, olha, se o Senhor não fizer uma coisa extraordinária, a Bíblia diz uma coisa inaudita, que não foi falado ainda, que nunca ninguém ouviu dizer. Se o Senhor não fizer isso, e o que Moisés falou? Se a terra não abrir a sua boca e tragar tudo que vocês têm, tudo que vocês são, e vocês vão descer vivos para o abismo, se o Senhor não fizer isso, então Deus não está comigo. Olha só. E então, se isso acontecer, vocês vão saber que Deus está comigo. E o que acontece? Deus faz com que a terra se abra no meio do arraial do povo, e tudo que é de Corá, Datã e Abirão, aquelas pessoas, é tragada pela terra, pelo buraco. Veja o castigo de Deus. Por quê? Porque se rebelaram e desprezaram a Deus e a autoridade de Deus. Amém, queridos? Então, por isso que, olha, qual deve ser o nosso bom procedimento? É andar diante de Deus de tal forma que nós possamos agradar a Deus e não desagradar a Deus ou desprezar o Senhor, aquilo que o Senhor é. Andar com fé, em perfeição. Deus falou para Abraão, anda comigo e ser perfeito, Abraão. É possível andar com Deus. É possível fugir do pecado. Hoje se nós estamos vendo aí, eu ainda falei há pouco de pessoas que estão da igreja, que se dizem crentes no meio do carnaval, pulando o carnaval. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, olha, fugir da aparência do mal. Aquilo tem aparência de bom? Tem aparência de bondade? Para estar no meio daquilo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Eu quero até ler aqui para não ficar só na minha palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 22. Não é 5:22, não é outro número. Acho que eu marquei errado aqui. Ele fala assim, olha, fugir da aparência do mal. Vou localizar aqui, já falo dele. Aleluia, Senhor. Amém? Que eu vou achar aqui, mas que eu marquei errado aqui. 1 Tessalonicenses 5:22, mas não é esse não. Mas a Bíblia diz assim, olha, fugir... 2 Tessalonicenses? Primeiro, segundo. Qual que é o versículo, gente? Aleluia, Senhor. Amém, queridos? Depois não acho que eu falo. Mas fugir da aparência do mal. Aquilo que nós, no nosso caminhar, aquilo ali parece coisa boa? Não parece. Ele está falando o quê? Se não parece, se não tem aparência de bom, não vá, não chegue nem perto. Nós vamos a algum lugar, vamos entrar em alguma situação, vamos entrar em algum ambiente, mas aquele ambiente tem aparência de bom? Não, então não vamos entrar. Por quê? Porque aquilo vai nos corromper. Aquilo vai fazer com que nós percamos
sabe, o caráter, às vezes a fé em Deus, muitas vezes isso. Então, se eu não posso, se aquele não tem aparência de bom, eu não posso, de forma alguma, eu posso estar nesse meio, porque eu não vou estar procedendo bem. E se eu não tiver um bom procedimento como filho de Deus, um bom caminhar como filho de Deus, então o que vai acontecer? Nós não seremos aceitos diante de Deus. Amém, queridos? E o meu desejo, eu creio que é o desejo de vocês também, é ser aceito diante de Deus. 5. 1 Tessalonicenses? Ah, tá. É que aqui está em outra tradução, por isso que eu não vi. Abstende-vos de toda forma do mal. Em outra tradução diz assim: fugir da aparência do mal. Abstende-se. Eu não quero, não vou entrar nisso. Tem aparência de mal, não quero entrar nisso aqui porque eu vou desagradar a Deus. E se eu desagradar a Deus, eu não vou receber de Deus aquilo que Deus tem para me dar. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, é o Deus abençoador. Deus nos abençoa por quê? Porque nós temos fé, nós cremos que Ele existe, que Deus está aqui, que Deus existe e que Ele é o nosso Deus abençoador. Amém, queridos? É por isso que eu vou buscar proceder bem no meu caminhar. Não andar por inveja, não andar por ódio, não andar por dissolução, não andar por cobiça e assim por diante. E nem muito menos deixar de fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Amém, queridos? E nem também, nós não estamos aqui pregando o evangelho por ganância ou por ter isso, aquele outro, não. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Amém? Agradar o nosso Deus. Porque se eu agradar a Deus, eu estou bem. O apóstolo Paulo ele diz, olha, não adianta agradar a homens, tem que agradar a Deus. Obedecer a Deus, não a homens. Então nós estamos aqui para isso. Então, meus amados, a lição da palavra de Deus para a nossa vida nesse dia, o que é? Vamos ter um bom procedimento para com Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, porque esse é um tempo em que tudo o que é de ruim está acontecendo. Tem coisas boas acontecendo? Claro que tem. Mas nós vemos que o mal está aí, o pecado está na nossa porta. O pecado está lá fora. A Caim abriu a porta, o que aconteceu? Deus ainda deu uma oportunidade para Deus. Falou, se você proceder bem, você vai ser aceito. Se você proceder mal, você vai ser rejeitado. O pecado está na porta. E o pecado é você que vai ter que dominar. O que acontece? Caim abre aquela porta, ele abre a porta para o quê? Para o pecado. Ele abre a porta para quê? Para o assassínio, para o ódio. Teve ódio do seu irmão e maquinou matar o seu irmão e matou o seu irmão. Amém, amados? Olha só o que o pecado faz. A destruição que o pecado dá. Por isso que a própria Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado tira aquilo que Deus vai cumprir na nossa vida, Deus não vai executar. Mas quando nós agradamos a Deus, o que acontece? Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós vamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade sobre a nossa vida. A bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Então, hoje, estamos vivendo esse tempo, são tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de luta, de batalhas espirituais, para que nós possamos manter a nossa fé, manter a nossa dependência de Deus e não buscando as coisas do mundo, tipo ganância, orgulho, inveja, dissensão, mas não, temos que ter um bom proceder através da nossa fé, da nossa fidelidade, porque Deus nos recompensa
através das bênçãos que Deus tem para nos dar. Amém? Então eu creio que se ele disse para Caim, cabe a você dominar, eu creio que na hora que na intenção de pecar, o Espírito Santo também é aquele que nos convence. Nós temos o Espírito Santo para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Amém? Então, no momento em que nós, sabe, aquela cobiça que vai gerar um pecado na nossa vida, que vai conceber um pecado na nossa vida, então nesse momento nós já temos que estar resistindo ao pecado, resistindo ao diabo, porque com certeza ele vai fugir de nós. Nós não vamos cair neste laço de Satanás para não nos desviarmos da presença de Deus. Amém, queridos? E o Senhor, nós temos uma vantagem, nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida. Você tem um Espírito, você tem Deus em você. Você não está só, nós não estamos só. Nessa luta contra o pecado, nós temos que resistir. E a Bíblia diz que nós temos que resistir até quando? Até o sangue. Amém? Ainda, ele diz aí, nessa luta contra o pecado, você não resistisse até o sangue ainda. Nós vamos ter que resistir até o sangue. Porque o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. O que ele quer? Ele quer nos destruir. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas maior é aquele que está dentro de você. Maior é Deus do que aquilo que está no mundo. Mas nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo. Então, não abra as portas para as coisas do mundo. A hora que você abrir a porta disto, o que acontece? Se está a porta, ele vai entrar. Vai entrar e vai fazer um arraso na nossa vida. Então nós temos que manter essa porta, o diabo longe de nós. O pecado longe de nós. Em nome de Jesus. Que Deus nos dê força para dominar. Que Deus, nesse tempo presente, em que as coisas estão aí tão escancaradas, que Deus, nesse tempo, Deus nos dê força e o Espírito Santo, sejamos fortalecidos na força do Espírito Santo, para resistir. Resistir e não permitir que as coisas aconteçam. Porque agradar a Deus. Olha só, lembre-se da situação de José no Egito. A esposa de Potifar botou os olhos sobre José, falou, eu quero esse menino, eu quero esse moço, eu quero, e tentou tudo quanto é jeito, mas José, ele resistiu ao pecado. Ele resistiu, e ele não queria trair o seu Deus, não queria trair a autoridade, a pessoa pela qual ele estava debaixo da autoridade, ele não queria trair, ele teve princípio, ele teve temor de Deus, e ele resistiu ao pecado. O que acontece com José? Deus o abençoou de tal maneira que o coloca como o segundo no Egito depois de Faraó. Então Deus o abençoa. Assim é a mesma coisa conosco. Quando nós resistimos, resistimos ao diabo, quando nós dominamos o pecado, o que acontece? Deus se agrada de nós, e quando Deus se agradar, a bênção vem sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode fechar a tua Bíblia em nome de Jesus Cristo. Louvado e agradecido seja o nome dele. Aleluia, Senhor. Oh, Deus amado. Deus sabe, assim como Deus olhou para Caim e viu a sua irritação, a sua ira, Deus se preocupa com os nossos sentimentos. Deus sabe que há momentos na nossa vida que nós estamos tristes, há momentos na nossa vida que nós estamos muito preocupados, há momentos na nossa vida que nós estamos achando que não vai ser possível, não vamos chegar lá, não vamos conseguir, não vamos resistir a todas as coisas, todos os acontecimentos, não vamos resistir no dia mal. Deus sabe, Deus se preocupa conosco, e Deus sempre tem uma palavra para nos falar, palavra de ânimo, de vitória, para nós continuarmos a caminhada, continuarmos a batalha. Deus nunca vai nos deixar só. Ele sempre está conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E o Deus, ele diz assim, não te deixarei nem te abandonarei. Amém, queridos?
A tentação pode vir, as lutas virão, a perseguição vem, mas nós nos manteremos firmes na presença de Deus, porque Deus vai fazer com que o nosso adversário, o nosso inimigo recue, porque nós vamos resistir, mas Deus é que vai nos fortalecer, Deus é que nos vai dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? A vitória que você precisa, aquilo que você busca de Deus, aquilo que é o sonho, o projeto, tudo, Deus sabe muito bem. E Ele sabe que nós temos um opositor, que é Satanás. Ele se opõe a tudo aquilo que se chama Deus e é objeto de culto e adoração a Deus. Assim que nós possamos resistir nesse tempo que nós estamos vivendo e olhar para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor nos ensina, para aquilo que o Senhor tem falado para nós. E nós fazendo assim, nós vamos agradar a Deus. E em agradando o Senhor, Ele é abençoador, Ele é galardoador, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos galardoar e vai permitir que nós vivamos uma vida abençoada aqui na terra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia, Senhor. Pecado jaz à porta, cabe a nós resistir. Bom procedimento. Ah, Senhor Jesus. O Senhor sabe, ó Pai, que esses dias que estamos vivendo são tempos difíceis, são tempos trabalhosos, Pai. Ó Deus, o diabo tem se levantado contra a nossa vida, contra a igreja, contra esta nação, Pai querido, tentando, ó Deus, nos fazer desistir, Pai. Mas, ó Deus, o Senhor, ó Deus querido, o teu propósito, ó Pai, não falha, Pai querido. O teu propósito não falha, Pai. Os teus planos nunca falham, Senhor, Deus querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos fortaleça, nos fortifique, Pai. Para que possamos resistir ao dia mau, resistirmos a este dia, Pai, de tentação, Pai querido. Para que não sejamos vencidos pela cobiça, Pai. Que não sejamos vencidos, ó Pai, pelo egoísmo, ó Pai, pela inveja, Pai querido. E toda espécie de coisas ruins, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, olhar, ó Pai, discernir bem, ó Pai, o tempo que estamos vivendo, ó Pai querido. Para que possamos viver uma vida que vai te agradar, ó Pai Todo-Poderoso. Uma vida que vai agradar ao Senhor, ó Pai, com fé, com fidelidade, ó Deus Todo-Poderoso, com integridade, ó Pai. Por isso, meu Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, nos fortaleça a cada dia, Pai querido. E que nós possamos ter bom ânimo, ó Deus, para continuar esta caminhada, Pai. Não no caminho de Caim, Pai querido, mas no caminho da fé, Pai. No caminho da santidade, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai, Tu sabes, ó Deus Todo-Poderoso, que nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Nos ajude, Pai. O Senhor nos conhece bem, Pai querido. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos alertado através da sua palavra, Pai querido. O Senhor tem anunciado, ó Pai Todo-Poderoso. E nós te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Hoje para todos sempre, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Que tenhamos um bom procedimento. Na nossa caminhada, que nós possamos olhar e falar, será que isso aqui vai agradar a Deus? Será que se eu fizer dessa forma, eu vou estar agradando a Deus? É 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, quer comais ou quer bebais ou façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Então, se agradar a Deus, então nós possamos, cada passo que nós dermos, será que isso aqui vai agradar meu Deus? Se for agradar a Deus, eu faço. Se não for, eu não faço. Resistir, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, meus queridos. Você que pode ficar em pé. Aleluia, Senhor.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Espírito Santo, Senhor que está presente aqui no nosso meio, Espírito Santo. Que o Senhor, nesta manhã, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Através da internet, Pai. Aonde vai entrar nesse lar, ó Deus querido, nesta vida, Pai. Que talvez, ó Deus, não teve forças para resistir, ó Pai. Mas a Bíblia diz, ó Pai querido, que nós temos um advogado que é justo, que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Precisamos, ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos andar, ter um bom procedimento para contigo, ó Pai, para que seja aceito pelo Senhor. E que assim possamos caminhar, ó Deus, agradando ao Senhor todos os dias. Que o teu nome seja exaltado e glorificado em nossa vida e através da nossa vida, Pai. Para a glória do teu nome, ó Pai, que eu oro. E já te agradeço, Deus Todo-Poderoso, hoje para todos sempre, Senhor. Amém, Senhor amado. Senhor, eu despeço a tua igreja nesta manhã, Pai querido. E declaro sobre ela, Pai Todo-Poderoso, despeço debaixo desta palavra, Pai querido, e declaro sobre a tua igreja que o amor do Senhor, o Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nossa vida hoje, para todos sempre, e todo aquele que recebe, diga amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, Deus vos ama, mas eu também os amo também em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Senhor. Minha querida, bom? Deus abençoe. Boa semana.